E aí? Você tá vendo que tá um pouco diferente e, na verdade, eu acho que o vídeo fica bem mais legal assim. De verdade mesmo. Fica um negócio mais profissional. Parece que, sei lá, eu comprei isso daqui, né? Esse pedestal. E aí dá pra gente conversar um pouco melhor. Um pouco mais. Eu acho que chama um pouco mais de atenção para as pessoas novas que aparecem por aqui, né? E beleza. O que que eu quero discutir, discorrer? O que que eu quero pensar hoje? Poxa, sobre tempo, mano. Sobre tempo. Porque tem uma coisa que eu sempre falei muito pras pessoas, e na verdade eu falo isso muito no Valorant também. Em muitos momentos, as pessoas estão buscando algumas coisas. Por exemplo, eu conheci um rapaz que ele tava muito tempo desempregado, sabe? E ele sempre tentava fazer o máximo possível pra arrumar um emprego. E eu sempre falava pra ele, pô, tá bom, corre atrás de um emprego mesmo. Só que nunca deu certo. Então, em determinado momento, eu disse pra ele, cara, você tá fazendo isso há tanto tempo, sabe? Tá procurando do seu jeito há tanto tempo. Que esquisito, né? Não tá dando certo. Que estranho. Você já gastou muitos meses, na verdade, até mais de um ano, procurando um emprego dessa maneira. Que tal você confiar em Deus? Hum, eu falei assim mesmo. Que tal você confiar em Deus? O que eu pensei naquele momento? Você já tá perdendo muito tempo. Muito tempo. Há um tempão já. E que tal você perder um tempo, no mínimo, pra tentar fazer uma coisa diferente? Por exemplo, no Valorant é por round, né? Então, o que acontece é que a gente não perde tempo, a gente perde round. Então a gente perde 3 rounds fazendo a mesma coisa. No quarto round, eu viro pro meu time e falo: galera, a gente tá fazendo a mesma coisa. Há 3 rounds seguidos. A gente tem uma opção: continuar fazendo a mesma coisa e, levando em consideração com o que já aconteceu, a gente só perdeu. Mas que tal a gente pegar e fazer uma coisa diferente? Porque se a gente perder, tá tudo bem. Porque a gente já perdeu três, perder a quarta, perdeu. Mas se a gente fizer diferente, talvez possa acontecer de não perder. Mas e quando você tá fazendo a coisa certa? Simplesmente e dá tudo errado. E aí? E quando eu tô fazendo tudo certo, mas tá errado? Quando eu pensei nessa frase, nessa pergunta, eu só consegui lembrar de Jó. A mulher dele falando Jó. Eu só lembro do louvor, né? Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Então, Jó não teve motivo pra adorar. E aí, a esposa de Jó, meu amigo, achei já, ó. Jó, capítulo 2 versículo 9, ó. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. Mas ele lhe disse: como fala qualquer doida, assim fala tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto, Jó não pecou. Inclusive, ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa é a questão. O Jó vivia fazendo a coisa certa. Mas aconteceu o mal. O mal veio sobre ele. E nesse momento, é o tipo de coisa que faz com que eu mude as minhas atitudes. Então, tem um momento que a gente tá vivendo algo que tá errado, mas a gente também tá fazendo o errado. E aí a gente tem que trocar, né? Porque a gente tá tanto tempo fazendo o errado, pô, vamos trocar o que a gente tá fazendo, vamos mudar os nossos hábitos, vamos alterar a nossa mentalidade. Mas e quando está fazendo tudo certo e simplesmente dá tudo errado? Pois é, a gente tem que continuar, porque Jó continuou na sua sinceridade. Viu? Para quem não sabe, Jó era um homem temente a Deus. Mas ele perdeu tudo. Seus filhos morreram, perdeu toda a sua fazenda, todo o seu dinheiro, suas casas. E ficou doente com lepra. Eu acho que era lepra. Lepra que é a doença de quem tinha pecado na época. E ele continuou temendo a Deus. Deu tudo errado e ele continuou fazendo a mesma coisa, sabe? E é o tipo de coisa que eu não faço. Se chega um momento de existir um dia esporádico
eu me adapto ao dia esporádico, mas eu não volto a fazer as mesmas coisas que eu tava fazendo antes. Eu entendo que tem um momento que você tem que se adaptar a tudo que tá acontecendo, mas eu tô querendo dizer aqui sobre você mudar conforme as situações. Eu me acho uma pessoa extremamente maleável, assim, moldável conforme o ambiente. Em uma entrevista de emprego, eu passei nessa entrevista, inclusive. Me perguntaram a sua maior qualidade e qual o seu maior defeito. E eu respondi: bom, a minha maior qualidade e o meu maior defeito é que eu sou extremamente adaptável. Então, a minha maior qualidade é que eu consigo muito conversar com diversos tipos de gentes, falar diversos tipos de linguagem sobre diversos tipos de assuntos. Eu consigo me moldar conforme o ambiente precisa. Então, se eu falo com uma pessoa que tem mais grana, uma pessoa que é um pouco mais formal, eu consigo me adaptar. Mas se eu estiver conversando com uma pessoa que é mais informal, que fala muito mais gíria e tal, poxa, aí eu consigo também. Não tem problema nenhum, de verdade. Só que o meu maior defeito também é a minha adaptabilidade. Porque isso faz com que eu me molde muito ao que acontece durante os dias, mas me esqueça de quem eu sou. Acaba que comigo conversando muito com as pessoas, vivendo muito em ambientes diferentes, eu acabo me moldando a todos eles, mas no fim do dia, quem é o Nicolas? Eu preciso me lembrar quem é o Nicolas de verdade. E é uma parada que rola muito hoje em dia, sabe? Porque não só a nossa mente, acredito eu, esteja muito mais propensa a estar moldada conforme a doutrina das pessoas, mas também a gente não tem mais tempo, sabe? Quando eu disse isso na entrevista, eu falei que acreditava eu que o que eu mais precisava depois de terminar um longo dia de trabalho, um longo dia de adaptação conforme o ambiente mudava, era parar, escutar uma música, ler um livro, escrever um pouco, para lembrar quem eu sou de verdade. Porque hoje em dia a gente vê vídeos no YouTube, a gente vê tanta coisa que acontece nas redes sociais e tantas opiniões também. O que eu tô fazendo aqui é dar a minha opinião, mas diversas pessoas também dão e você recebe opinião o dia inteiro. Se você trabalha com cliente, você recebe a opinião dos seus clientes. Se você simplesmente vive com a sua família, você recebe a opinião da sua família. Mas todas essas opiniões são moldadas conforme alguma coisa. E o que está moldando as suas opiniões? Se são pessoas, essas pessoas também têm as suas opiniões moldadas conforme alguém ou algo e pelo que elas estão sendo moldadas. Será que é pela reportagem que elas veem na televisão? Será que é pelo post que elas viram no Facebook falando que um menino morreu afogado em uma enchente? Sabe? A gente é moldado o tempo inteiro, mas você está sendo moldado pelo quê? E será que isso está moldando não só o que você pensa, mas também o seu caráter? A maneira que você vê a vida? É uma parada que rola muito com os cristãos, pelo menos rola muito comigo, que eu me percebo realmente me enchendo muito mais de coisas do mundo seculares. É, seculares. Celulares, coisas muito mais celulares, do celular, da informática, da internet, do que da palavra. Então, se o meu caráter é moldado, independente do que eu faça, porque ele vai ser moldado, você expressa opiniões acerca de todos os assuntos. Pensa sobre o assunto do cara do bigodinho, ou o assunto do que está acontecendo na Rússia, ou o assunto do que está acontecendo em Israel, todos os assuntos, você tem uma opinião. Mas muitas vezes a sua opinião está sendo moldada não conforme o que você tem como base da sua vida, e sim como o que alguém disse. Só que essa pessoa tá dizendo algo com base no quê? Eu conheço um cara, ele faz vídeo no Instagram. E aí ele faz um vídeo bolando um baseado e jogando um monte de coisa assim, tipo, falando. Igual eu tô falando aqui, ele pega e fala um montão de coisa. Baseado em nada.
Ele só pega e começa a falar um monte de coisa. Chapado. E o mais impressionante é que esse cara tem grana. Então muitas pessoas são moldadas conforme aquilo que ele diz. E aquilo que ele diz tá sendo dito com ele drogado. Sabe? Isso é um negócio muito esquisito. E tipo, é, é assim. Eu vou falar que as pessoas fazendo música moldam também você, porque a música nos molda muito, né? Só que. E as pessoas fazem músicas drogados. Só que eu acho que isso é um pouco diferente, porque você não tá. Você está mais expressando algo do que expressando necessariamente a sua opinião, sabe? Isso é muito esquisito. Então, a gente é adaptado conforme as situações, a gente se adapta conforme as coisas que acontecem na nossa vida e no mundo inteiro, na verdade. E a gente se adapta conforme o que a gente vê na internet, no jornal também, que hoje em dia tá na internet, né? A gente vai se moldando e vai se moldando. E quando vimos, ixi, cadê a minha opinião particular? Ixi, cadê a minha base da vida? Ixi, cadê minha visão sobre o mundo? Ixi, cadê eu? É o que faz com que nós mudemos quando os tempos mudam. Eclesiastes 3, que era o que eu ia ler. Só ia ler isso daqui. Fala que tudo tem seu tempo determinado. Tem um tempo determinado para todas as coisas. Então, se você tá fazendo certo e as coisas estão dando errado, não preocupa não. Preocupa não, tá de boa. Continua fazendo certo. Que em algum momento você vai ver que a sua árvore vai dar fruto. Mas se você estiver fazendo errado, muda aí. Porque se você tá fazendo errado e tá dando errado, é melhor trocar o que você tá fazendo, né? E em todos os casos, lembrar de quem nós somos. Quem nós somos, de onde viemos, para o que fomos criados. Qual o nosso propósito? O que eu tenho que fazer hoje? O que eu tenho que fazer hoje? Você sabe o que tem que fazer hoje? Eu sei o que eu tenho que fazer hoje. Hoje eu sei o que eu tenho que fazer. Ontem eu sabia também. E eu entendo que às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas não tem coragem, disposição, motivação. E aí a gente recorre aos prazeres imediatos e baratos. Baratos. Prazeres, prazeres chatos mesmo. Porque, de verdade, ver um filme é maneiro. Tá, beleza, eu não vou colocar ver um filme aqui, porque pra mim ver um filme é um negócio muito mais especial, sabe? Mas ver um vídeo, ver um vídeo de um TikTok, ver um TikTok, sabe? Tudo isso nos tira muito do que a gente tá vivendo. E aí a gente não consegue nem ter tempo pra pensar de tanta coisa que tá acontecendo ali na sua tela e no seu ouvido. Os seus olhos e os seus ouvidos estão tão ocupados que você nem lembra de pensar em alguma coisa além daquilo que está acontecendo. Tá bom? Hoje deu vontade de falar e eu falaria muito mais aqui. Isso é ótimo, né? Porque amanhã a gente se vê. Meio-dia. Tá legal? Meio-dia a gente se vê. E eu vou falar um pouquinho sobre Valorant agora, tá? Se você não gosta de Valorant ou não liga pra Valorant, pode sair do vídeo. Mano, peguei bronze no Valorant. Tava jogando muito mal, tá legal? Ah, vou até mostrar aqui pra vocês. De verdade, vou até mostrar aqui pra vocês. Mano, tava jogando muito mal, meu. Muito mal. Muito mal mesmo. E tipo,
Tava começando. O que que tava rolando? Tava fazendo errado, né? Como eu falei. E eu tava fazendo errado. E qual que é a parada? Eu, tipo, deixo as coisas na minha vida que eu tenho que fazer e vou lá jogar Valorant. E aí eu jogo muito e eu começo a me frustrar. Então, ó, há muito tempo atrás, ó, tem todas as partidas aqui. Eu peguei prata 2 até. Aí, ó, tem dia 13 partidas um dia aqui, ó. Coisa triste. Hoje eu joguei 3. Ótimo, maravilha, né? E eu tava aqui, maré de azar. Tava numa maré de azar, meu. Tava numa maré de azar. Agora, eu voltei. Finalmente. Agora eu tô jogando bem. O problema não é a maré de azar, o problema é jogar mal. E eu não gosto de jogar mal, tá? Eu não consegui mostrar aqui. Eu não gosto de jogar mal. Sabe? Eu gosto de jogar bem. Só que eu tenho que jogar 3 partidas por dia. Como eu disse no vídeo anterior, eu sou facilmente viciável. Então, tipo, eu tenho que jogar bem. E eu tenho que jogar 3 partidas por dia. E aí, se eu me frustro na minha vida, eu posso pegar e falar, ah, não, aqui no Valorant eu tô jogando bem. Aí lasco partida no Valorant. Só que como eu não tô bem, eu começo a jogar mal depois de um tempo. Porque eu começo a me frustrar, não só na vida, como no Valorant. Se eu tô frustrado no Valorant, eu perco partida. É a parada que rola. Mas a minha maré de azar. Azar. É porque, tipo, o azar é o quê? Pegar time ruim, cara que trola. Só que eu percebi que eu tava trolando e que eu tava ruim. Eu não tava conseguindo carregar meu time e nem dar uma boa comunicação, sabe? Mas tudo isso mudou. Agora eu tô jogando muito bem. Inclusive, por exemplo, hoje eu perdi uma partida e eu perdi 5 pontos. Tipo, 5 pontos, meu. É como se eu nem tivesse perdido a partida, sabe? É como se eu nem tivesse jogado a partida. O que é maravilhoso. Tá legal? Então é só isso mesmo. Foi mais uma atualização. Eu quero muito começar a gravar sobre. Eu quero muito gravar Valorant. Quero muito mesmo. E eu também quero subir, né? Porque eu tô no prata. Aí eu quero subir pelo menos pro ouro. Pra falar com os pratas. Eu sou prata, dá pra falar com ferro. Eu sou prata, dá pra falar com ferro, velho. E aí, quando eu tiver no ouro, dá pra falar com prata. Ah, tô no bronze agora. Mas eu não sei o que muda do bronze pro prata. Mas beleza, não vou ficar falando de Valorant aqui, não. É só deixando claro, tipo, tudo isso envolve muito Valorant, sabe? Tudo que eu falei hoje. Quase tudo, assim, meu. A Bíblia entra em tudo. E aí, muitas coisas, a Bíblia entra em tudo. Valorant não. A Bíblia entra em tudo. E muitas coisas da vida, assim, você consegue usar o Valorant como exemplo. O que é muito interessante. Mas não só o Valorant, é porque Valorant é um esporte, né? E aí você consegue usar. Tem vários esportes para diversas coisas, então. É. Hoje eu vi um vídeo de um cara falando sobre Valorant e tal. E aí, tipo, ele falou não só no Valorant, mas na vida profissional, nos estudos, na sua vida pessoal mesmo. E isso é real, mano. É esporte, né? Se você quer melhorar, você tem que ter alguma mentalidade específica. Vamos aí pregar a palavra sem medo, né? Sem medo. Aqui, ó, sem medo. Sem medo, tá? Deu pra ver aí hoje, né? Hoje tamo aqui. Tamo aqui. Tamo aqui. No Nicolas de verdade. Mais uma vez. Até amanhã, galera. Amo vocês.